Fala galera, beleza? Na indo programação em Excel para a gente conversar sobre financiamentos. Já pensou você dormir com um saldo devedor e acordar no outro dia devendo R$ 1.400 a mais? Será que isso é possível? Isso é possível sim, galera, já adiantando para vocês, tá? E já convido a vir para a tela do meu computador, porque foi exatamente o que aconteceu com o Marcos Santana. Ele deixou um comentário aqui nos nossos vídeos. Inclusive, se você tiver alguma dúvida também, eu peço a gentileza de deixar nos comentários, que sempre que possível eu faço um vídeo especial para cada assunto para poder estar respondendo da melhor forma possível. Beleza? Olha só o que aconteceu com o Marcos Santana, tá? Eu humildemente, dentro do meu conhecimento, da minha área de conhecimento, vou tentar explicar para vocês um pouquinho aqui do que pode ter acontecido no financiamento dele, tá? Deixa eu só ler o comentário para a gente começar a iniciar a nossa conversa aqui. Olha só o que o Marcos Santana disse. Meu financiamento ele é no modo saque, então isso que é importante. O saque é o sistema de amortização do contrato de financiamento do Marcos, tá? E o saldo devedor dele subiu R$ 1.400 em um mês. E ele quer saber se isso é normal. Bom, normal é uma palavra um pouco forte, eu acho, tá, Marcos? Eu não diria normal, né? Mas isso é possível. E acontece, sobretudo, devido à instabilidade financeira que a gente está vivendo no Brasil. E por que isso aconteceu? Eu sempre aconselho as pessoas, antes de fazerem o financiamento, tentar entender o que está acontecendo ali. A primeira coisa é que o financiamento do Marcos, ele não é simplesmente um financiamento saque, tá? Marcos e todo mundo aí que tem financiamento ou que pretende fazer um. Você precisa saber muito mais do que... Eu sei que a maioria dos canais aí, eu vou até apagar o comentário para a gente ter mais área útil aqui na tela do computador. Eu sei que muita gente só fala para vocês sobre price e saque. Só que é o seguinte, o financiamento ele é muito mais do que isso, tá? Vou até colocar aqui, ó. Se de um lado você tem price, deixa eu até colocar assim, ó, price versus saque. Muita gente vai falar para você que você tem duas opções de escolha, tá? Mas na verdade você tem muito mais do que duas opções de escolha. A gente precisa entender o seguinte. Talvez o primeiro nível que você precisa entender seja assim, o sistema de amortização. Aqui, ó, no saque, esse A é de amortização e esse C é de constante. O que quer dizer constante? Todos os meses, o seu financiamento vai abater o mesmo valor, tá? Então, se você deve R$ 10.000 para pagar em 10 prestações, todos os meses vai abater do seu financiamento R$ 1.000, tá? Todos os meses. E aí, o que vai acontecer? Todos os meses está diminuindo R$ 1.000 da sua prestação aqui. E aí você vai ter os juros, por exemplo, R$ 500 nesse mês. Ó. No segundo mês, R$ 400, por exemplo. No terceiro mês, R$ 300. Certo? Aí, o que vai acontecer com a sua prestação? Ela vai ser o quê? 1.500, né? Depois 1.400. Estou fazendo de jeito bem grosseiro aqui, tá? Só para ficar inteligível e fácil de entender. E depois 1.300. O que está acontecendo aqui? A prestação está caindo, não está? O que os bancários falam para você? O que o correspondente bancário fala para você? Que o saque se resume a isso. A parcela começa mais alta e termina mais baixa. Será que é só isso? É muito mais do que isso. Isso aqui é uma consequência do seu financiamento. Entender como que ele é feito é muito mais importante do que só verificar que a parcela está diminuindo, tá? Então isso aqui é o primordial, você entender que todos os meses está abatendo da sua dívida de forma igual. Já no Price, não funciona desse modo, tá? Ele tem uma fórmula própria. Muito importante saber isso. O Price, ele tem uma fórmula e ele privilegia, tá? Ele privilegia os juros no começo do contrato. Então, olha só, os juros, ele vai cair. Os juros, ele vai cair, tá? E a amortização, que aqui no saque é constante, ela vai subir. A amortização, ela vai subir. Na prática, agora eu vou mostrar para vocês na prática também, vocês vão entender direitinho. Vamos supor aqui, ó, que vai funcionar mais ou menos assim, ó. Você vai ter os juros aqui, ó. Você vai ter um juros aqui de, por exemplo, R$ 800, depois você vai ter de R$ 700 e depois você vai ter de 600. E aí você vai ter amortização, ó. Você vai ter de 200 no primeiro mês. Exemplo, tá, galera? Depois de 300 e depois você vai ter de 400. O que isso significa? Que todos os meses você vai pagar os mesmos R$ 1.000. Só que a composição da parcela é totalmente diferente. Olha só que interessante aqui, ó.
Então veja bem, no começo do contrato, você praticamente só paga o quê? Juros. Então você vai pagar ali juros, depois de um ano você está devendo praticamente tudo ainda. No saque não, porque a dívida ela é linear. Isso é importante, guarde isso. A principal diferença aqui é essa. A sua dívida evolui de forma linear no saque e de forma não linear no price. Então depois de um ano eu vou estar devendo mais, bem mais no price do que no saque. No final do contrato, essa situação vai se inverter aqui no price. Então, Naim, o que vale mais a pena então? Eu fazer no saque ou no price? Já tem vídeo no canal explicando aqui. Se eu amortizar no saque é melhor do que no price? Já tem vídeo aqui no canal também. Eu só queria mostrar para vocês, tá? Essa diferença inicial, porque na verdade, o que eu preciso mostrar para vocês agora é a correção do financiamento, que isso ninguém fala, que é o mais importante na verdade. Então, feita essa diferenciação inicial, aqui não é o que nos importa, né? Adiantando para vocês, a amortização é o que vai fazer a nossa dívida diminuir de forma mais rápida, mas basicamente, feita essa análise inicial entre price e saque, a gente precisa entender o seguinte, o nosso saldo devedor, ele é corrigido. E é isso que muita gente não entende, que seria então um terceiro nível. Então a gente teve o primeiro nível, que é entender o que é o sistema, o segundo nível é entender como que funciona a composição da parcela, e o nosso terceiro nível aqui é justamente a gente entender a correção do financiamento, tá? E essa correção, ela pode se dar de várias formas diferentes. Ela pode ser pelo IPCA, que é a inflação, pode ser pelo TR, que é a taxa referencial, pode ser, por exemplo, pela poupança, tá? Então, basicamente é o seguinte, ó. Se você tem uma dívida aqui de 100 mil reais esse mês, tá? Você pagou sua prestação e ficou com uma dívida de 100 mil reais. Aí, no mês seguinte, o seu financiamento, se ele for pelo IPCA, provavelmente o financiamento do nosso amigo lá que a gente está respondendo aqui, o Marcos, provavelmente o financiamento dele é pelo IPCA. Vamos supor que o IPCA aqui, ele foi de 1%, tá? 1%, ó. O que vai acontecer? Esse 100 mil ele vai ser corrigido. Então, no mês que vem, ele não deve mais 100 mil. Ele deve quanto? 101 mil reais. É isso mesmo, galera. O financiamento ele é corrigido. Isso ninguém te fala. Eu já vou mostrar, então, para vocês, feito esse entendimento inicial, no simulador de amortizações, o que pode ter acontecido no caso do nosso amigo Marcos lá. Imagina o seguinte, Marcos. Imagina que seu financiamento ele é de 140 mil reais, tá? Vamos colocar esse valor aqui. Para você pagar uma taxa de juros aí, por exemplo, de 10% ao ano, em 360 meses, na tabela Price, tá? Então vamos ver aqui o que vai acontecer. Aí, né, a inflação do mês, vamos supor que a inflação do mês foi de 1%. Olha só o que vai acontecer. A gente tinha uma expectativa de todas as prestações aqui de 1.184, tá vendo? Mas como teve uma inflação no mês anterior de 1% e o financiamento foi corrigido, olha só o que aconteceu. A sua prestação, então, subiu para R$ 1.196. Deixa eu zerar aqui só para você ver quanto que era a prestação antes. A prestação era R$ 1.184. Aí você teve aqui, ó, 1% de inflação. Olha só o que aconteceu com sua prestação. Ela subiu para R$ 1.196. E o valor do saldo devedor? Como você disse aí que subiu R$ 1.400 saldo devedor, não é isso? Observe, o saldo devedor após pagar a prestação era 139 mil. No mês seguinte ele subiu para 141.200 e pouco, ou seja, mais ou menos esses 1.400 que você falou aí. Por quê? Porque teve inflação, corrigiu o seu saldo devedor, corrigiu o valor da sua prestação. Então, infelizmente, isso pode acontecer. E o que a gente faz para diminuir esse saldo devedor em vez de aumentar? Bom, uma das possibilidades que a gente tem é de fazer amortizações extraordinárias. Então, imagine que todos os meses você vai dar R$500 aí para o banco, tá? Isso só o simulador de amortizações te permite fazer essas simulações aqui sucessivas, tá, galera? Então, imagine isso. Aqui a gente vai conseguir antecipar a nossa dívida. Então, nesse cenário proposto aqui, eu conseguiria quitar minha dívida antecipadamente, olha só. Então, dando R$500 para o banco todos os meses, eu conseguiria quitar minha dívida em 138 meses. Observe que aqui, sem fazer antecipação nenhuma, eu ia ainda estar devendo para o banco cerca de 124 mil. Pode ser mais, porque eu não coloquei correção aqui nos meses. Observe que vai ser mais, na verdade, né? Mas, fazendo amortizações extraordinárias é uma possibilidade
que a gente tem. É um direito nosso, né? Os bancos eles são obrigados a ceder às amortizações extraordinárias e com desconto de 100% dos juros proporcional ao valor que a gente está antecipando. Tá? Feito isso, então é possível sim antecipar a sua dívida e economizar bastante juros aí com isso, tá? O que eu recomendo para vocês? Sempre estudar o financiamento, assistir os vídeos aqui no canal para tentar entender um pouco mais do financiamento. Inclusive, já peço para deixar o seu like, deixar o seu comentário aqui construtivo, beleza? Se inscrever no canal para acompanhar o nosso trabalho. Convido a todos também que estão assistindo a adquirir essa planilha que foi feita com muito carinho para vocês, tá? Eu trabalho com isso, sobrevivo com isso, por isso eu não consigo disponibilizar ela gratuitamente. Mas o valor que eu estou disponibilizando ela é muito mais barato do que o que ela realmente vale. Inclusive, ela está com 50% de desconto. Então, se você tem interesse em transformar completamente o entendimento do seu financiamento, tá? Para poder pagar muito menos juros no longo prazo e ter dinheiro para você e para sua família, eu te convido a estar adquirindo esse simulador de amortizações com 50%. O link é o primeiro aqui na descrição desse vídeo, beleza? Mas o mais importante é que você fique comigo aqui nos próximos vídeos, se inscreva aqui no canal para acompanhar o nosso trabalho, beleza? Te agradeço demais por ter ficado até aqui, aguardo nos próximos vídeos e valeu!